Boa tarde. Então vamos lá, eu vou responder aqui a senhora Adri, né? Não sei o nome dela, deve ser Drica, não sei. Mas ela não sabe a importância das premissas apodíticas, dos predicados apodíticos explicados por Aristóteles no Organon, lá no Analíticos Anteriores, né? Eu descobri, depois que eu li Analíticos Anteriores, e tem 20 anos que eu leio, que pessoas que têm mais de 10 diplomas não conseguem ler as obras do Aristóteles, tem muita dificuldade, né? E ela não sabe a importância de uma premissa apodítica, ou seja, uma premissa determinante, uma premissa necessária, uma premissa assertória e uma premissa per si, que defende o objeto a partir daquilo de características do que ele é. O Hegel, ele expande um pouquinho mais essa em ciência da lógica, mas parece que ela nunca leu nem Aristóteles, nem Hegel. Então eu vou deixar isso aqui, vou deixar salvo. E eu vou refutar aqui ponto a ponto do que você disse. Eu gravei um vídeo mais cedo, eu trouxe poucos pontos explicando o liberalismo. Primeiro porque o vídeo ia ficar gigantesco. Segundo, eu procuro sempre premissas apodíticas. Não adianta você pegar um autor e você pegar pensamentos aleatórios desse autor. Ou você pegar premissas que não são assertóricas, ou premissas que são acidentais, ou premissas que não trazem a substância do objeto. No caso, a gente está falando de liberalismo. Né? Então, quando eu trouxe Aristóteles, eu falei, Aristóteles usa a palavra liberalismo, e no caso é uma tradução, mas ele usava lá, quando ainda entre os gregos, na idade do ferro, justamente para usar com a conotação de generosidade. Né? E esse predicado, ele atravessou gerações, né? Então tá aqui, Dona Hermínia. Se me chamou de Dona Hermínia, vai ficar embaixo de maldição, já tô avisando. Tá quebrando o 9º mandamento. Não cite o santo nome de Bob em vão, como se você fosse a maior conhecedora de Bob, né? Vamos cometer o erro crasso no seu vídeo, se presta ao papel de pseudo-intelectual, não passa de um reducionista. Só que a analítica, ela pode criar o problema da tautologia. Eu acho que você não estudou isso no Hegel. Você não estudou o Ciência da Lógica do Hegel. A analítica do Aristóteles, ela traz um problema, ela tem um probleminha de tautologia. Só que a analítica, ela gera episteme e ela é 100% assertórica. É uma ciência que ela é completamente, ela bate em cima do problema. E você não leu, eu já sei que você não leu. O espectro direitista vai além do liberalismo. Tá. Burke, Scruton e até os conceitos de Bobbio. Os conceitos de Bobbio, para começar, o Bobbio ele não bota a opinião dele no meio. Então você já erra aqui. Você, quando você escreve esse seu textão aqui, você já errou falando que o Bobbio ele bota a opinião dele no meio. Ele não põe a opinião dele no meio. Ele é completamente alheio e ele traz várias visões históricas e dialéticas, como eu disse no meu vídeo, que provam que o conservadorismo cultural, provam que o conservadorismo cultural não, aqui você está usando um espantalho, e o zelo pela tradição de seus pilares são fundamentais da direita. Porque se você está falando de liberalismo, aqui você fugiu. O liberalismo compõe apenas uma vertente, jamais a totalidade. Tá, não disse nada com nada, você está vendo isso aqui? Ó? Por isso que eu falo, você precisa de uma premissa apodítica para definir um conceito. Se você quer falar, definir o que é uma cadeira, como é que você vai definir uma cadeira? Você tem que falar das 4 pernas da cadeira, você tem que falar que a cadeira serve para você sentar e que ela tem um encosto para você encostar as costas na cadeira. Porque se você não falar isso, você pode falar que uma cadeira é um tamborete. Se você não falar que um cavalo é um quadrúpede de 4 patas e que ele é um mamífero, você pode não estar descrevendo um cavalo. Você pode estar descrevendo outro animal, parece com um cavalo. Então, por isso, você tem a importância das premissas apodíticas, ó, dona Adri.
De fato, esse pensamento se não for liberal, inexiste da direita real. É simples de desmentir, pois não passa de uma simplificação ideológica, tá? Costumeiro nas discussões virtuais, tá? Não disse nada com nada, sobretudo aqui no Brasil, que mais fracassa diante do estudo rigoroso da trajetória. Tá, isso aqui até agora só tem redundância, que você não falou nada com nada. Você não trouxe uma definição do termo, do conceito, nem definição histórica. Até aqui, ó, estamos já no terceiro parágrafo. A direita precede longos anos de liberalismo financeiro, contemporâneo liberalismo clássico, Locke, Smith, etc. Nasceu entre o século... Tá. A direita como eixo político nasce na Revolução Francesa, com os reacionários protetores da monarquia, da religião. Aqui você não citou nada do Burke também, né? O Burke disse que a direita já tinha perdido a própria legitimidade. Isso logo no comecinho do livro dele ele fala, tanto a direita quanto a Igreja Católica. Então o conservadorismo ibérico também tem as suas particularidades. Você não colocou nada disso aqui. Está muito vago. Aqui você não está falando nada. Você não percebe. Você criou um textão gigantesco e não está falando nada com nada. Edmund Burke, mentor do conservadorismo atual, atacou ferozmente o processo revolucionário francês, pregando costumes, cautela, ordem natural, e não era um adepto do liberalismo, será? Vamos ver aqui, eu vou pegar o livro do Burke aqui. Eu tenho mais de 2.000 livros aqui e eu já li quase todos esses 2.000 livros. Então vamos lá, ABCD, vamos ver aqui, vamos lá, vou por aqui, Burke. Edmund Burke, reflexões. Ctrl F, liberal. Vamos ver o que ele fala sobre liberalismo aqui. Tá, ele fala aqui do liberalismo, conservadorismo inglês, né? E você tem o conservadorismo ibérico. Eles preparam o ânimo e o comportamento do conservadorismo, do liberal conservadorismo inglês, na medida em que as bases do status quo foram tão bem definidas e defendidas a insinuações do defensor jacobita. Tá vendo? Olha aqui, ó. Deve ter sido mais agradável do que odiosa. Ele a escondia. Tá, você tem o Burke ele era conservador, íbero-conservador, né? Então você tem uma vertente de conservadorismo que não é a vertente universal do conservadorismo. Então você tem um problema aqui de definição. Vamos ver se tem mais aqui. Assim como eles tinham se passado por liberal, aqui ele está falando dos jacobinos, ó. A opinião defendida por Marx e por outro. Ele fala aqui, ó, liberalismo, que ele defende o liberalismo, ó, passando por romântico, assim como ele tinha passado por liberal. Não podia ser simplesmente considerada. Então ele está criticando os caras aqui, ó. Esse elogio é retumbante, principalmente porque provém de alguém que está fora dos círculos conservadores ou liberal-conservadores. Não acredito, no entanto. Tá, as várias posições liberais de Burke não devem fazer-nos esquecer de que Burke, isso aqui deve ser ainda a introdução, era efetivamente de coração um conservador extremo. Aqui, ó, isso aqui está na introdução do livro, as várias posições liberais de Burke. Está na introdução do livro aqui, ó. Você não leu nada sobre Burke, você saiu falando besteira ou você jogou no Google, né? Aqui, ó. Há, porém, uma passagem violenta sobre Burke no Capital. O camaleão pago pela oligarquia inglesa se passou pelo romântico laudator temporis act contra a Revolução Francesa, assim como... Tá, não vou entrar no contexto aí.
Então aqui não parece que o Burke está falando de que ele é contra o liberalismo. Até agora não vi nenhum texto falando aqui contra o liberalismo, que você disse que ele fala. Mais digna, capaz de ensinar virtudes e não abafá-las. Uma burguesia liberal imitando a nobreza, oferecendo-lhe recrutas, um povo protegido, satisfeito. Aqui está elogiando. A única maneira de garantir essas assembleias conduta sábia e moderada é que elas sejam compostas de homens respeitáveis pela sua posição, propriedade, educação e todos os hábitos da vida que lhe possuam uma visão mais ampla e liberal. Tá elogiando, aqui ele está incentivando o liberalismo. A frase é só você pegar os sintagmas. Eu imagino que a senhora é tão culta, sabe o que é um sintagma nominal e verbal, né? Eu duvido que a senhora saiba o que é um sintagma nominal e verbal, né? A senhora pode pesquisar no Google. Nem essa época de refinamento liberal da humanidade. Vamos lá. A história, contudo, conserva uma lembrança duradoura de todos os nossos atos e exerce terrível censura sobre os procedimentos de todos os soberanos. Não esquecerá nem o evento, nem essa época de refinamento liberal. Refinamento aqui, ó, é uma metáfora de maior valor. Eu duvido que a senhora saiba o que é uma metáfora de maior valor citada nos livros de retórica do Aristóteles. No livro 3 de retórica, eu sei te citar até qual é o livro. Livro 3 de retórica de Aristóteles, ele fala de metáfora de maior e menor valor. Então a senhora parece que não leu nada do Burke, saiu falando besteira aqui, ó. Atacou ferozmente, pregando costume, cautela, e não era adepto do liberalismo econômico individualista de hoje. Será? Então, eu não vou ficar o dia inteiro lendo isso aí, né? Então, Bobbio, o autor que citou, refuta tal estreitamento. Refuta onde? Pega, me bate um print aqui, ó. Eu tenho um dicionário de política aqui, ó, do Bobbio. Então, vamos pegar aqui o dicionário de política do Bobbio. Me fale aonde que ele refuta. A não ser quando ele fala do liberalismo social-democrata. Tem aqui, Bobbio e Popper. Dicionário de política. Então me fala. E é grande, o texto é gigantesco, né? A, B, C, D, F, G, I, J e L. M. Me fala onde que ele fala isso, porque eu quero ler. A senhora pode pegar o texto e me trazer o texto. Bate um print do texto. E não fica só falando, a senhora pode pegar um print, porque aí a senhora me prova empiricamente que eu estou errado, e não só com textinhos. Fica muito mais fácil. Ele insere na direita liberal moderados, conservadores e até déspotas, desigualitários. Bobbio citou ou refuta tal estreitamento, como nós notamos. Bobbio define a direita pela postura frente à disparidade mais desigualitária e não pela adesão liberal. Não disse nada com nada, que ele insere, ainda não trouxe um predicado apodítico aqui. Você não tem um predicado apodítico aqui. Você está trazendo visões aleatórias. Isso aqui não define o conceito. E você parece que não percebe isso. Isso aqui não define os conceitos, não é só um conceito. Scruton, ícone conservador do século XX, repudiava o liberalismo por correr... eu não vou nem abrir o livro do Scruton agora, não. Para ele, o conservadorismo nato exala oikofilia, estimular, anti a liberdade... Você tem que pegar e você tem que mostrar isso aqui, ó. Isso aqui você está dizendo. Por que você não bate um print do livro e mostra que você que o Scruton considerava o liberalismo nocivo? Ou fala o nome do livro, ou cita aqui embaixo assim, ó, livro tal, capítulo tal, igual eu estou fazendo aqui, citando Aristóteles, né? Porque isso aqui parece que é só conversa fiada, né? No cenário brasileiro bolsonarista, o bolsonarismo mescla traços liberais nas finanças, gestão do Guedes e pauta liberal parcial com intenso conservadorismo moral.
Ufanismo. Ufanismo é o quê? É extraterrestre? Rechaço ao comunismo, a exaltação militar, a fé e a tradição. Isso é um conservadorismo de direita clássico, liberal e absoluto. Não falou nada com nada aqui, você não está dizendo nada com nada, porque você não sabe predicar, você não sabe construir uma premissa apodítica, e você não sabe o que é isso. Reivindicar que seja totalmente liberal. Ainda não falou nada. Aqui você não definiu nem o que é o liberalismo. Porque você não sabe o que é o liberalismo. Você não sabe o que são premissas per si do liberalismo. Então você não definiu nada com nada aqui, ó. Você quer que eu refute o que aqui? Você não trouxe nada, você não trouxe uma definição. Isso, A é igual a B, X é igual a Y, X é igual a 2. Você não trouxe nada aqui. Você não trouxe definição nenhuma. Você só trouxe definições aleatórias. Isso aqui é aleatório. X talvez possa ser, X hipoteticamente, você só usou premissas contingentes. Então não dá para refutar premissas contingentes. Por quê? Premissas contingentes, elas são hipotéticas. Aonde o Scruton faz isso? Aqui, ó. O conservadorismo real costumeiramente desafia o liberalismo exacerbado. Desafia? Aonde está escrito isso aqui? Por que você não bota uma notinha? Aqui, ó, no livro tal. Que aí eu tenho os livros do Scruton aqui. Hayek, liberal. Tá. E aqui também não disse nada. Que o conservadorismo e liberalismo são campos distintos. Quem não sabe que conservadorismo e liberalismo são campos distintos? Até uma criança de 5 anos de idade sabe que liberalismo e conservadorismo são dois campos distintos, minha filha. Você não falou nada com nada até agora. Aqui você está mentindo, ó. Aqui eu estou te refutando, ó. Você falou que o Burke, ó, aqui, ó, Burke, alicerce da direita conservadora, não liberal. Você falou que o Burke não era liberal. Bota no Google aqui, ó. Burke era liberal. Bota aqui, ó. Burke era liberal. É amplamente considerado pai do conservadorismo moderno. Chamado de liberal conservador. Tá aqui no Google, aqui, ó. Então você tá mentindo, minha senhora, tá bom? Eu não vou nem me estender, não vou ficar te explicando, porque você não vai pagar pelas aulas. Então, até a próxima.